Bom, Gardênia, primeiro quero dizer que é um prazer enorme te receber, uma alegria, viu? Então, te agradeço muito. A gente sabe como você é uma pessoa cheia de atividades, então a gente fica muito honrado com a sua visita. E aí eu tenho que contar um pouco para o público rapidamente, não é o seu currículo as pessoas conhecem. O que eu vou falar aqui é o que eu sinto, né? Então, desde que eu cheguei em Brasília, há 30 anos, que eu vejo o seu trabalho, né, na cidade, que eu vejo o seu trabalho na UNB, todo mundo sabe que você é uma doutora fantástica, mas a gente conhece você principalmente pelos teus alunos. Teus alunos amam o teu trabalho, as pessoas seguem você durante a vida profissional. Isso só é típico de pessoas que têm rumo e que têm prumo. São persistentes, são esforçadas. Eu não acredito em inteligência, porque eu acho que é o esforço que constrói o conhecimento da humanidade. Eu acho que você é uma pessoa que dá um exemplo de esforço, de continuidade fantástico. E o teu trabalho mostra isso. Então, você foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou em chamar pela grandiosidade do seu trabalho, pela dedicação, o quanto que você se entrega para a UNB, para Brasília, para os alunos e para o tema que você trabalha. Então, é com muita honra que eu te recebo. Quem quiser ver o teu currículo, que é enorme, está no portal, vai lá, ver todas as coisas que você já fez na vida, né? Quantas teses de doutorado e de mestrado que você acompanhou. Então, é uma alegria. Muito obrigado. A nossa live, você vai ficar à vontade. O nosso público é um público que vai navegando junto com você. Eu não vou interferir em nenhum momento. No final, se você me permitir, as pessoas vão fazer Claro. questões pelo chat, e aí eu vou selecionar algumas, né? A gente deixa uns 15 minutos para você responder dúvidas do nosso público. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria agradecer, Carbone, né, você também é uma referência na área, alguém que eu respeito muito profissionalmente, tenho acompanhado também, agradeço suas palavras carinhosas, né, e o reconhecimento nesse ano que eu pretendo fazer meu memorial para ir concluindo a minha carreira acadêmica, eu tenho feito essa análise, né, do quanto que foi importante na minha vida trabalhar a vida inteira com educação e com orientação de pesquisadores, formação de novos pesquisadores. Então, agradeço a menção a um dos aspectos que realmente me trazem orgulho e satisfação de ter vivido uma vida intensa de trabalho, né, até agora, e que eu pretendo continuar. Então, vamos fazer assim, Carbone, você pode me interromper, vai ser até ótimo que o faça. Eu estou com um grupo de pesquisa hoje, eu tenho 2 grupos de pesquisa, um que trabalha treinamento e avaliação de programas educacionais, é o mais antigo, desde 1997, esse grupo existe, com múltiplas versões, claro, com pessoas diferentes, e agora nós temos um grupo, desde 2017, estudando horários flexíveis, e, em especial, teletrabalho. Então, esse grupo é formado por alunos de pós-graduação, a Juliana Gentil Faria, que é alguém que já está ficando conhecida na área de teletrabalho, fez uma dissertação recente, agora entrou no doutorado, e eu tenho alunos de graduação brilhantes também, que trabalham conosco, e outros profissionais da área de administração, turismo, é um grupo multidisciplinar, né, que atua fazendo pesquisas. Nós fizemos pesquisas sobre teletrabalho desde 2017, com entrevistas, grupos focais. Então, a gente tem uma ideia, e também com questionários, né? Aplicamos questionários em várias organizações, e temos aqui alguns resultados antes da pandemia, que eu vou comentar rapidamente, e agora, recentemente, fizemos várias pesquisas, estamos com uma em andamento que tem mais de 8.000 pessoas já, somando-se várias organizações públicas, e tivemos algumas coisas muito interessantes nesses resultados, que eu gostaria, então, de comentar com vocês. Antes da pandemia, o teletrabalho já estava se expandindo no serviço público também, né? Há muito tempo ele está acontecendo, mas com diversos arranjos, diversas formas de implementação. Mas com resultados positivos, predominantemente positivos, né? Com 2 movimentos, um movimento
em que se tem algumas pessoas ainda resistindo à ideia de teletrabalho, mas viram minoria na medida em que o teletrabalho bem implantado, feito com toda uma transição cuidadosa, com a escolha das pessoas que têm perfil para a habilidade, para o teletrabalho, que têm experiência nas tarefas, e que tem várias outras condições organizacionais adequadas, implantam o teletrabalho com sucesso, né, e com bastante impactos positivos. Então, eu até preparei alguns slides aqui para ajudar, que sempre talvez seja mais interessante vocês acompanharem também alguns gráficos que eu trouxe. Pode ser? Posso compartilhar? Vou compartilhar. Pode compartilhar. Eu estou me silenciando para você ficar à vontade aí, que se você me chamar, Tá, estou aqui. tá ótimo. Mudei de computador aqui agora. Ok, está aqui. Bom, então eu pensei em trabalhar os seguintes tópicos, né? Nós temos um tempo, eu acho que bom, já consegui compartilhar aqui, não, né? Sim, está compartilhado, Gardênia, está tudo compartilhado. Tá ótimo. Então, a palestra é sobre demandas de aprendizagem de gestores e teletrabalhadores durante a pandemia. Por que nós escolhemos esse tema, demandas de aprendizagem? Nós queríamos verificar se aquilo que agora, nesse momento de trabalho compulsório, teletrabalho compulsório, nos últimos meses aqui, e que vários órgãos e organizações deixaram os seus trabalhadores em trabalho remoto, né, para isolamento e cuidado da saúde, nós queríamos saber se havia uma diferença entre as demandas de aprendizagem que apareciam antes da pandemia e agora durante a pandemia. Encontramos algumas diferenças e algumas semelhanças importantes. Então, minha ideia foi trabalhar os impactos do teletrabalho, que já vinham sendo detectados no Brasil e em outros países do mundo, os impactos positivos. Depois, o trabalho remoto compulsório durante a pandemia, como ele aconteceu. Nós, em abril, já estávamos coletando dados, então a gente tem uma primeira pesquisa com poucas pessoas, mas foi uma pesquisa aberta, né, com pessoas de empresas privadas, organizações públicas, e que diziam como estavam naquele momento de adaptação ao trabalho remoto compulsório. E vou contar um pouquinho sobre isso. Depois, como é esse home office, nós pedimos para as pessoas descreverem um pouco o modo como estão trabalhando, que desafios e que dificuldades vêm encontrando, e aí trabalhar um pouquinho esses desafios da gestão e as demandas de aprendizagem dos teletrabalhadores. Eu sei que tem muitos temas, mas esse é um pouco o meu estilo, eu tenho muita dificuldade de fazer síntese, porque eu me empolgo normalmente com os temas e vou falando, dando exemplos. Se vocês acharem chato, podem dizer para o Carbone que eu mudo a minha estratégia. Bom, primeira coisa são os impactos positivos. Isso precisa ser ressaltado. Em análises qualitativas, eu andei olhando agora os resultados recentíssimos que chegaram agora, em meados de maio, final de maio, e os dados que vieram no mês de abril, e aparece algo muito interessante, que é o sentimento de segurança que as pessoas tiveram quando os órgãos e as empresas os protegeram com o isolamento social e trabalho remoto. Então, as pessoas verbalizam sentir-se seguras em casa, sem correr esse risco de contaminação ou disseminação do vírus. Isso, então, é algo que nos chamou bastante atenção. Outro impacto positivo que já havia e vinha sendo relatado nas pesquisas anteriores era o ganho de tempo com deslocamentos casa, trabalho, casa. Nos estudos que vimos fazendo, temos encontrado que esse tempo de deslocamento varia com as cidades brasileiras, é claro, aqueles grandes centros urbanos como São Paulo, Recife, os deslocamentos chegam a demorar em torno de 2 a 3 horas por dia, ida e volta. E esse ganho de tempo com não ter que se deslocar, né, de casa para o trabalho, trabalho para casa,
é um tempo que pode ser aproveitado e é aproveitado pelas pessoas desde antes da pandemia para a realização de outras atividades, inclusive atividades voltadas à qualidade de vida, ao cuidado dos familiares, da própria casa, etc. Os relatos são interessantíssimos antes da pandemia, inclusive pela primeira vez na minha vida de pesquisa aplicada, eu vejo as pessoas falarem em felicidade, em coisas que a psicologia positiva tem enfatizado, que é o bem-estar, a importância da gente ter uma gestão focada também nessa dimensão pessoal, né, das interfaces entre trabalho e casa. Isso vem sendo relatado com muita força, tanto pelos gestores de teletrabalhadores, de que as pessoas dizem que ao não ter que se deslocar e se movimentar na cidade, se sentem com esse ganho, né, de tempo para outras atividades, e também para o trabalho, né? Economia de gastos com combustível, há muitos relatos também de ganho de tempo para não ter que se arrumar, né, se vestir, as mulheres se maquiar. Então, tem uma economia de gastos com combustível, com outras coisas, com vestuário. Então, são N economias que há relatos, tanto entre teletrabalhadores quanto entre gestores. Há outras economias que ainda não se tornam muito visíveis, mas tem a ver com as economias que as organizações começam a fazer quando podem dispensar o aluguel de grandes prédios e coisas dessa natureza. Então, há ganhos, né, que são relatados tanto por gestores quanto por teletrabalhadores, com economia de recursos, tanto dos indivíduos quanto da organização de locais, de alocação de equipamentos, etc. Outra coisa que tem aí, um dado que a gente tem que olhar com cuidado, é a questão da maior produtividade. Isso já vem sendo relatado em pesquisas nos outros países, de que o trabalho remoto, ao permitir maior concentração, e aí há estudos mostrando que o trabalho presencial, muitas vezes, leva o indivíduo a múltiplas interrupções, e também menor objetividade, na medida que se recebem várias demandas ao mesmo tempo, podem fazer com que certos trabalhos mais complexos, que exigem grande concentração, né, grande gasto de energia cognitiva, eles terminam aumentando a produtividade quando são feitos em trabalho remoto, em boas condições de home office ou de mobile office, né, as novas configurações que existem aí também de trabalho móvel, né, de trabalho usando-se nuvens, usando-se todos esses recursos modernos que o futuro está aí, vai acontecer e já está acontecendo. Então, outra coisa que é considerada um grande impacto positivo desde antes da pandemia, e agora muda um pouco na importância dessa chance de conciliar as responsabilidades pessoais e domésticas com as de trabalho, foram, então, intensificadas no momento da pandemia, na medida em que nós temos grande número de pessoas em idade, com filhos com idade ainda, que exigem cuidados especiais, né? Crianças pequenas e também adultos, e em menor número, pessoas que exigem cuidados especiais por portarem necessidades especiais. A oportunidade do teletrabalho na pandemia fez com que, por um lado, então, se tivesse a chance de conciliar essas responsabilidades de uma melhor maneira, tentando equilibrar aquilo que se acumulou, né, de afazeres em função da pandemia, afazeres pessoais domésticos. E outra coisa que aparece bastante nos relatos, inclusive agora de abril e maio, das pesquisas que fizemos, relatos em questões abertas, é que é um grande desafio e uma oportunidade de aprender novas formas de trabalhar. E se vê isso assim em grande número, as pessoas dizendo: eu nunca imaginei que fosse possível teletrabalhar com qualidade e ainda cuidar da minha vida pessoal, né? Então, impactos positivos há vários. Não sei se está indo bem, se eu estou falando rápido, qualquer coisa, Carbone, você puxa as minhas orelhas. Então,
O teletrabalho compulsório, por que nós estamos chamando de teletrabalho compulsório? O que nós observamos? Que um grande número de gestores e de teletrabalhadores nunca haviam feito teletrabalho sistemático, né, e diário, em jornadas durante a semana inteira, em tempo integral. Então, nós estamos chamando de home office compulsório, esse que aconteceu com muitos gestores e trabalhadores inexperientes no teletrabalho. E a gente tem uma realidade de pessoas que já tinham uma experiência com home office, e aí, nas pesquisas que vimos fazendo, aparece claramente um percentual altíssimo de pessoas satisfeitas com essa experiência anterior de teletrabalho, e os novos se sentindo muito desafiados logo no início, com muita dificuldade de adaptação, né, porque havia entre eles um percentual altíssimo de gestores e trabalhadores que nunca haviam usado os recursos de mediação tecnológica e de trabalho remoto. Então, outra coisa que também foi aventada e foi até relatada, condições de acesso à internet, né, que nem sempre garantem o trabalho a qualquer hora e a qualquer momento do dia, em momentos que se tem urgências e tudo mais. E muitas pessoas têm dificuldade com o acesso à internet de banda larga, a banda larga na internet, né? E essas condições nem sempre são compatíveis com o grau de exigência do tipo de trabalho que as pessoas vão ter que fazer. Outra coisa, então, é que mudou realmente, radicalmente, que vai gerar a necessidade de aprendizagem, é realmente o uso diário dessas ferramentas de conversa síncronas, que é uma coisa, e das conversas e trabalho assíncrono também entre trabalhadores. Então, a gente resolveu perguntar, como é que vocês estão trabalhando por aí, né? E essas respostas a gente tem de muita gente já. É uma quantidade enorme de recursos que as pessoas estão utilizando, com um predomínio muito grande do WhatsApp, né? Eu estou falando esses nomes aqui porque não vou falar de vários, né? E a gente tentou, então, livremente as pessoas disseram que estavam usando. Então, o que a gente observa? Que ainda predomina o uso de coisas mais antigas, como a própria ligação telefônica, mas uma proliferação de tentativas ou de tecnologias de comunicação síncrona, né? Também o Zoom, o Microsoft Teams e outros, Skype, Slack, inclusive Slack, que é uma ferramenta um pouco diferente. Mas temos, então, isso aqui já nos preocupa um pouco. Então, vamos imaginar, e isso foi algo que a gente encontrou, que a maior parte dos gestores que já responderam os nossos questionários, deve ter em torno de mais de 2.000 pessoas, eles vão dizer que usam o WhatsApp também para distribuir tarefas. Isso é preocupante, porque o WhatsApp não é bem uma ferramenta de gestão de entregas ou de gestão do trabalho, né? Bom, então a gente tem uma proliferação, um uso talvez variado, né? E com as pessoas logo de início reclamando que não sabiam utilizar para trabalhar. Outra coisa são as ferramentas de entrega. Nos preocupou um pouco como é que esses gestores, principalmente, estavam conseguindo fazer análise, monitoramento das entregas, né? Então, a divisão das tarefas e o monitoramento das entregas dos trabalhos feitos à distância. Aí, veja só, 37% não estavam utilizando nenhuma ferramenta de apoio a entregas. E outras ferramentas do próprio órgão. O que a gente observou, por exemplo, em serviço público, é que a menção a sistemas informatizados de tramitação de documentos estão sendo utilizados também como ferramenta de controle de entrega. E outros, então, aplicativos no mercado. Então, aqui a gente já vê também uma busca, né, muito grande de alternativas, mas muita gente ainda sem saber como utilizar ferramentas de apoio à gestão. Bom, outra coisa que, então, esse contexto de home office, ele vai trazendo, então, o uso de ferramentas variadas, né? E a gente também precisa perguntar, apesar de ter muita gente aí dando informações de como deve ser o conforto ergonômico no trabalho remoto, não é verdade que todas as pessoas tenham, na pandemia, um mobiliário confortável para trabalhar. O que aconteceu? Na nossa opinião, o que a gente observou
é que os teletrabalhadores, principalmente serviço público, já estavam em teletrabalho, foram adaptando o contexto de trabalho em casa, o local, né, o seu mobiliário, e com isso já tinham o conforto necessário mínimo para a execução do trabalho. Na pandemia, as pessoas precisaram, no trabalho compulsório, elas precisaram, então, utilizar o mobiliário disponível em casa. E há muita queixa sobre mesa e cadeira. Eu fico pensando no pessoal aí que trabalha com esse mobiliário de escritórios, né? Há algo errado entre as nossas mesas e cadeiras de trabalho aí. E com muita frequência se tem falado disso aí. Bom, esse problema se agrava na medida que nós estamos em home office, né? Então, o home office, ele não permite o trabalho móvel, né? Então, esse indivíduo não vai ter tanta mobilidade como se pode ter quando o trabalhador vai a um café, ele pode trabalhar em qualquer lugar, quase que em qualquer lugar e quase em qualquer hora, né? Usando esses recursos informáticos. E o home office, ele fica dentro do seu ambiente familiar. Então, muitas vezes temos relatos também, uma frequência não desprezível, de computador compartilhado com outros familiares. E isso se agravou muito com as crianças em casa. Então, as crianças precisam do computador para fazer suas tarefas diárias e para assistir aulas, e outros adolescentes e assim por diante. Então, o que vem ocorrendo? Vem ocorrendo compartilhamento de computadores, o que pode ser também algo a tomar cuidado, né? Outra coisa, no improviso, no momento da adaptação das pessoas ao teletrabalho compulsório, muitas relatam a impossibilidade de trabalhar num cômodo isolado, livre de interrupções, como manda a ergonomia, né? Alguma coisa que permita a concentração. E isso vai, então, variar de acordo com o número de pessoas ali dentro daquela casa e a idade dessas pessoas. Nós vimos nesse estudo que fizemos agora em torno de mais de 6 mil pessoas, em que há assim, um relato de não muito alto, mas existente, de bebês em casa e de crianças pequenas em casa, o que mostra, às vezes, uma impossibilidade de se ter um ambiente completamente livre, né, de interrupções como mandaria a ergonomia. Então, não adianta a gente dizer, olha, você tem que ter um cômodo adequado, algo isolado, etc. E vocês vão ver que a saída para o fato de não ter um cômodo isolado e não ter um lugar onde se possa trabalhar com mais conforto, leva esse trabalhador a ser um nômade dentro da casa, né? Trabalhando em diferentes locais e também deslocando os horários de trabalho. A gente vai olhar isso aqui como algo daqui a pouquinho. Esse slide eu fiz também olhando as análises qualitativas, eu fui olhar as verbalizações dos teletrabalhadores e o que eles disseram sentir imediatamente quando foi instituído o trabalho remoto compulsório. Então, aqui predominam as falas das pessoas que ainda não tinham experiência com teletrabalho. Então, eles disseram o quê? Sentiram um susto, uma necessidade, uma pressão, né? E aí gerou isso um pouco de ansiedade, para se adaptarem à modalidade sem nenhum preparo e planejamento prévio. Então, isso foi um problema que tanto os gestores quanto os teletrabalhadores tiveram que lidar, né? Tiveram que enfrentar. Uma grande dificuldade de equilibrar e conciliar tarefas domésticas com o trabalho, porque isso também aconteceu, né, ao mesmo tempo, e com isso uma sobrecarga de trabalho, e a realização de trabalho em horários impróprios, muitas vezes de madrugada, sábados e domingos há relatos sobre isso, quando terminam os problemas e as demandas familiares e domésticas de trabalho. Isso tem sido bastante relatado. E ainda a falta de sistemas de monitoramento das equipes remotas. Isso aí os gestores têm falado com bastante frequência, que as organizações foram pegas de surpresa, muitas não tinham, então, mapeadas os seus processos de trabalho, e metas não eram muito claras, o volume e o fluxo de trabalho também pouco analisado, pouco avaliado, e se tinha também dificuldades de monitoramento das equipes, porque se tinha também dificuldades já estruturais, né, que envolve não ter metas claras, não ter indicadores de acompanhamento e falta de sistemas que possam possibilitar
esse monitoramento aí das entregas e dos processos de trabalho das equipes remotas. Outra coisa que a gente viu é que, na medida que se flexibiliza os horários, né, e aí a gente tem uma variedade grande de situações que a gente tem observado, desde um horário flexível, totalmente flexível, em que as pessoas podem fazer, desde que entreguem, cumpram as metas, podem entregar, então, quando quiserem, dentro daqueles prazos previstos, e se tem aquela flexibilidade limitada ou sem flexibilidade, com rigidez de horário. Há órgãos que mantiveram o mesmo horário de atendimento normal, né, no ambiente presencial, e migraram essa jornada de trabalho para o trabalho remoto. Isso trouxe graves problemas na medida em que esses indivíduos tinham que conciliar as tarefas domésticas e não tinham como colocar e integrar, equilibrar e balancear essas atividades aí. Então, aí também relatos de dificuldade de comunicação instantânea em caso de urgência com as pessoas, porque as pessoas estavam, então, em momentos diferentes, disponíveis para os seus gestores e para os colegas. Outra coisa era a dificuldade de estabelecer sinergia entre os membros da equipe remota, né? Então, os gestores dizendo da dificuldade de fazer, de orquestrar e de buscar sintonia, sinergia do grupo, né? Principalmente nos primeiros dias. Em abril se tem mais relatos sobre isso aí. A falta de preparo para auxiliar a equipe a enfrentar crise de ansiedade apareceu aí, que os gestores, principalmente na fala de gestores, eles não se sentiam preparados para ver pessoas falando sobre ansiedade, sobre medo, sobre receio, sobre pavor, né, sobre pânico, que se instalou em alguns momentos, e também o sofrimento causado pelo distanciamento social. Isso é algo que chamou bastante a atenção da gente nas falas das pessoas. Bom, então, vão acontecendo várias coisas aí, né? Então, algumas coisas são estruturais, por isso que na minha fala não dava para a gente dizer que houve uma ruptura de um momento para o outro, houve alguns problemas a gente já tinha nas organizações e que simplesmente foram potencializados pela situação do trabalho remoto compulsório. E outros apareceram com a pandemia, como a questão do isolamento e distanciamento já era um risco do trabalho remoto, relatado nas pesquisas internacionais, de que se eu tenho trabalho remoto em tempo integral por muito tempo, o indivíduo tende a se sentir isolado socialmente e isolado profissionalmente. Então, a falta de suporte social que o isolamento na pandemia trouxe, a falta de suporte, de distanciamento de pessoas amigas e do afeto dos colegas, também vai trazendo dos colegas e de outras pessoas importantes, vão trazendo também uma fragilização dos indivíduos. Então, isso tem sido relatado com frequência como um lado afetivo de toda essa mudança que aconteceu de repente nas nossas vidas aqui. Outra coisa foi a interdependência de tarefas. Isso aqui é algo que eu gostaria de falar um pouco, porque é algo que no trabalho remoto tem crucial importância. Quando eu tenho tarefas que são interdependentes, eu tenho um fluxo de tarefas que não pode ser feito. Então, é feito por pessoas diferentes e uma depende da outra para concluir a tarefa. No teletrabalho, nós temos um esforço maior para obter a sinergia desse grupo para atingir esse resultado do que temos no presencial. Que no presencial nós podemos fazer negociações e trabalharmos essa distribuição de tarefas e essa sinergia de modo mais presente, mais claro, mais fácil, mais pontual e talvez mais contingente. No caso, se eu tenho tarefas muito interdependentes, isso dificulta a gestão e a busca de sinergia e faz com que a gente aumente o custo de energia tanto dos gestores como das pessoas para o trabalho. Então, há uma tendência interessante, nós tínhamos visto isso antes da pandemia, que as organizações têm escolhido tarefas com baixa interdependência. Então, assim, escolhem pessoas normalmente com muita experiência profissional, que conhecem muito aquela tarefa, que não precisam de muita ajuda de outros colegas, e cujo processo de trabalho
tem alta identidade da tarefa, quer dizer, o indivíduo inicia e termina a tarefa e encaminha para o chefe aquela tarefa. Então, é preciso dosar isso aí. E no momento da pandemia, não foi possível planejar essa sinergia, não foi possível escolher quais os trabalhos poderiam imediatamente serem migrados para um ambiente de trabalho remoto, sem alterações, sem cuidados para coordenar melhor, então, esses processos, né, esses fluxos de atividades aí que envolvem muitas pessoas e, às vezes, unidades diferentes. Então, há relatos de pessoas dizendo: eu não consigo atingir as metas porque não consigo receber as informações de que necessito, que vêm de outra unidade. Então, a sinergia não acontece só dentro da equipe, mas, às vezes, tem que acontecer entre equipes de trabalho diferentes. E esse concerto da orquestra, né, essa coordenação da harmonia, ela foi prejudicada nesse momento em que a gente passou todas as atividades, ou muitas delas, para o trabalho remoto, compulsório e em jornada integral, né? Outra coisa também que aconteceu foi a diminuição do lazer e o risco de trabalhar em horários de jornadas longas de trabalho. Isso aqui é algo que aparece em várias falas, eu até escolhi algumas aqui, como de um sujeito que diz: olha, parece que o horário não existe, então, desde as 7 até a madrugada, as demandas chegam. Então, a questão do limite de horário para trabalhar desaparece se esse teletrabalhador não tiver esse cuidado, e se o gestor não tiver esse cuidado de dar suporte, né, e compreender a necessidade de relativizar as metas, prestando atenção no que está acontecendo também nessas interfaces família-trabalho. A outra coisa é que a sensação é que o trabalho redobrou e não há limite exato para finalizar o serviço. Isso é outra fala. Passando diversas vezes a ultrapassar a carga horária, que é determinado devido à urgência e alta demanda de processos. Então, a impressão que dá é que há pressão, né? E que se tem, então, muitas vezes, ao surgimento de ansiedade e outras coisas, porque a interdependência da tarefa, ela é uma geradora, segundo alguns autores, como Minderer e outros, eu até fiz uma artezinha ali para tentar mostrar que o que pode acontecer com o teletrabalhador e o gestor do teletrabalho, que na medida que ele tem menos oportunidades de lazer e descanso, ele vai tendo cada vez mais dificuldades de recuperar energia e trabalhar com saúde. Então, esse equilíbrio aí é algo bastante importante que vai afetar tanto os gestores quanto os teletrabalhadores. Bom, por que eu estou falando de todo esse contexto? Eu estou falando desse contexto para a gente dizer quais são as demandas que aparecem, então, de aprendizagem dos gestores de teletrabalho. Vamos conversar um pouco sobre essas. O que aparece, sim, de modo bastante forte? Habilidades sociais e afetivas. Eu trouxe elas para cá porque acho que a gente tem um pouco negligenciado esses aspectos aí, muitas vezes. A gente oferece treinamentos gerenciais, treinamentos de liderança, mas há algumas dessas habilidades que já vêm sendo tratadas em pesquisas mostrando que estão associadas à saúde e à produtividade, inclusive resultados organizacionais, em termos de retorno financeiro, que é o quanto que os nossos gestores estão habilitados para lidar com aspectos afetivos dos seus liderados. E essas habilidades passam, por exemplo, por desenvolver nesses gestores a capacidade de dar suporte às crises e ao enfrentamento de crises nas interfaces trabalho e família, principalmente nesses momentos de home office, né? O home office ele é bastante sensível a esses conflitos. Então, isso, na pesquisa de análise de necessidades que fizemos agora, aparece a necessidade de desenvolver habilidades para lidar com as pessoas em situação de crise em home office, compreendendo sentimentos e estados psicológicos geradores de estresse. Então, esses conhecimentos que hoje temos sobre a necessidade de recuperar energia, de ter momentos de descanso, de cuidar das características ergonômicas e, ao mesmo tempo, criar limites de horário para a atividade
e também estabelecer espaços dentro da casa para poder realizar o seu trabalho com o mínimo de calma e sem livre de ruídos e distrações, né? Que essas coisas elas são cansativas e há relatos muito fortes dizendo que se esse estado de estresse contínuo se mantiver, nós somos sujeitos ao burnout, né? Que é gravíssimo porque o burnout ele vai trazer certamente a diminuição da capacidade laborativa das pessoas e da saúde física e mental dos indivíduos. Então, a questão que aparece novamente como muito forte, Carbone, inclusive é algo que eu fico impressionada com isso, aparece nas entrevistas, grupos focais e nos questionários, que os próprios gestores reconhecem que têm dificuldades de oferecer feedbacks, e isso se agrava na situação de teletrabalho, porque agora os feedbacks são mediados, e muitas vezes mediados e feitos por escrito. E isso pode trazer, né, grandes dificuldades no relacionamento entre as pessoas, porque todos estão precisando desses feedbacks que muita gente está tendo que aprender a lidar com várias dessas coisas, né? Então, o feedback, já não vou falar, todo mundo sabe a importância disso, mas ainda não é uma competência muito desenvolvida por aí e que aparece agora mais fortemente na medida em que o teletrabalho faz emergir essa demanda de aprendizagem mais fortemente. A adoção de práticas de incentivo, isso aparece muito, motivação, busca de engajamento da equipe remota. Sim, então, há relatos de que é como se a equipe tivesse um pouco inerte, principalmente esses relatos aparecem no início da pandemia, em abril ali, quando o trabalho remoto havia sido ainda recém-implantado, e aí, naquela fase de adaptação isso ficou mais forte. Eu acho que nesse momento talvez já não esteja tanto assim, né? Já se tenha conseguido resgatar um pouco o engajamento das pessoas na equipe remota. Mesmo porque o trabalho remoto foi considerado fator de proteção pelos indivíduos e coisas bem positivas também. Eu tinha separado uns slides aí da pesquisa e ficou no outro computador ali. Mas o que a gente mostra? São percentuais altíssimos de pessoas dizendo que o teletrabalho compulsório foi uma experiência positiva, que no frigir dos ovos, inclusive, grande parte, mais de 80%, diz que, quando terminar a pandemia, gostariam de continuar fazendo teletrabalho, um percentual menor, 39, 30 e poucos por cento, dizendo que gostariam de fazer a semana inteira, então em tempo integral, e outros dizendo que gostariam de fazer 2 a 3 vezes por semana. Um percentual de mais ou menos 10% dizendo, olha, eu não voltaria a fazer teletrabalho. É um grupo bem menor, né, que tem uma opinião diferente sobre essa importância. Então, o que deu para entender é que o teletrabalho se transformou em algo de valor para as pessoas, um valor positivo, e que possivelmente as pessoas também se mobilizaram para buscar esse engajamento, se mobilizaram para fazer as coisas funcionarem, todos, né? Assim, todos que eu quero dizer, houve esse movimento positivo também nessa direção. Outra coisa que aparece, já aparecia antes da pandemia, era uma dificuldade que os gestores têm de entender sinais verbais e não verbais de ansiedade e sofrimento quando em mediações tecnológicas, né? Então, é isso, você pode estar feliz e contente do rosto para cima, e o restante da sua casa completamente virado, né? Você não está comendo, não está dormindo. Então, esses sinais que podem surgir de que a pessoa está em processo de adoecimento, está em processo de degradação da sua saúde, é algo que os gestores têm comentado que gostariam de aprender a perceber e a perguntar, né? Então, isso é algo que parece um tabu, né? Não se pode perguntar coisas pessoais, mas agora o home office, ele, como agora nesse momento, eu estou mostrando um quadro meu, um quadro que eu gosto ali, vocês já estão vendo uma coisa que eu gosto desse tipo de arte. Então, na verdade, o home office ele traz as pessoas para dentro da sua casa e para a sua intimidade. Então, é necessário desenvolver um monte de competências relacionadas a essa parte afetiva.
E a questão da negociação de metas. Isso não é moda que a gente está inventando, não. Eles começam, os teletrabalhadores comentam muito estresse sobre isso, né, de como fazer para conciliar o trabalho, o home office, com as coisas do ambiente familiar. E já havia estudos mostrando antes que a negociação de metas e o suporte que os gestores dão a essas interfaces e conflitos família-trabalho, inclusive dando o exemplo claro de, olha, agora não vou trabalhar porque tem outras coisas para fazer, daqui a pouco eu volto e tal, são comportamentos que modelam também atitudes adequadas, né, para se trabalhar nesse momento, principalmente nesse momento de crise, em que se somam todos os conflitos já existentes familiares, com toda a dificuldade de lidar com a pandemia, isolamento, distanciamento e sentimentos de tristeza e solidão. Então, vem aí também adotar procedimentos justos para distribuir tarefas. O que a gente encontrou? Encontrou falas de pessoas dizendo assim, olha, eu não estou recebendo tarefas, eu estou aqui esperando tarefas, mas não estão mandando, eu estou inativa praticamente. Então, o que acontece? Essa questão isso é pré-existente, certamente, é a ideia de que muitas vezes as organizações não têm os seus processos bem trabalhados, já mapeados, organizados, e aí a gestão fica muito difícil. Não há como planejar no dia o que será feito, né? É preciso ter uma noção de que volume de processos e trabalhos entram naquela unidade, que volume precisa ser distribuído e o tempo gasto com aquelas habilidades. Isso já são as demandas mais técnicas, gerenciais, que aparecem no outro conjunto. Mas eu estou aproveitando para mostrar que o fato de não se ter as ferramentas gerenciais adequadas para distribuir tarefas e os procedimentos já instalados na organização, nos leva a uma demanda que é afetiva também, que é olhar, bom, para quem eu estou conseguindo distribuir tarefas, né? Eu estou conseguindo, será que eu estou sobrecarregando uns e deixando outros com menos trabalho? Isso é algo que, em gestão de pessoas, em equipes, traz efeitos muito negativos se a gente não tomar cuidado. Quer dizer, então, o equilíbrio dessas demandas, da oferta, da distribuição de tarefas é algo que importa e que é uma habilidade social afetiva. Aqui não estamos falando puramente da habilidade técnica. Outra coisa é dispor-se a repensar metas de trabalho, tornando-as execuíveis no contexto de home office na pandemia, né? Então, isso aqui está inspirado também, eu fui buscar se havia na literatura algo sobre isso, assim, há inclusive estudos feitos sobre o quanto que o suporte gerencial é importante para reduzir os conflitos família-trabalho, aumentar a produtividade, diminuir intenções como é que chama? Intenções de sair da organização, de rotatividade, né? E outros resultados, se previne vários resultados negativos e se potencializa os positivos de saúde e de produtividade quando se tem esses gestores sabendo fazer esse trabalho aí, né? Fazer a pergunta, bom, mas como é que está a sua vida aí, né? Você tem condição de fazer esse trabalho para amanhã? Como é que nós podemos distribuir e discutir essas metas em função da condição, do conjunto daquela equipe? Observamos que a maior parte dos gestores que têm respondido os nossos questionários tem até 10 pessoas nas suas equipes. São raros aqueles que têm mais do que isso, né? O que a gente tem observado. Então, nesses casos, seria possível trabalhar isso conjuntamente, né? Então, é uma demanda de aprendizagem para a gente prestar atenção nela. Outra questão de demonstrar empatia e compreensão sobre os desafios para conciliar trabalho e família. Entra, então, aqui um aspecto da empatia, que vai envolver observar essas demandas familiares e de trabalho de um modo empático e compreensível. Tá? Então, afetivo novamente. A outra coisa é estimular a realização de jornadas de trabalho não exaustivas. Então, que se tem observado, e aí eu vi vários desses relatos escritos, né, em questões abertas, de pessoas se sentindo muito exaustas, porque só conseguem trabalhar após a ida dos filhos para a cama, né, quando dormem à noite. Então, essas pessoas fazem
jornada dupla, né? Durante o dia fazem as coisas domésticas, ou então se intercalam, dividem tarefas dentro de casa para darem conta dessas coisas. E o que acontece? A exaustão, ela vai levando ao estresse, o estresse em médio e longo prazo, se a gente ficar mais tempo nessa situação, sem um equilíbrio que é necessário, e o suporte dos gestores para isso, nós podemos levar muitas pessoas, além de todo o problema com a pandemia, ao burnout. Né? E o burnout é algo muito grave, por isso eu estou falando bastante sobre essas habilidades sociais e afetivas, e os nossos gestores agora têm que desenvolver e buscar estratégias para trabalhar com elas. Bom, aí aparece muito o que a gente já sabia, que isso aí já vinha de antes, isso vem de antes, o quanto que esses gestores notaram a partir do teletrabalho, que é preciso ter mensuração de produtividade, inclusive para ser justo e para ser empático, é preciso conhecer qual o fluxo de trabalho, mensurar e acompanhar metas, né, o alcance de metas na organização. A questão do gerenciamento de fluxo e cumprimento de prazos, algumas organizações tiveram insights interessantes antes da pandemia, observaram que os passivos de trabalho podem ser gerenciados adequadamente se a gente tiver noção daquilo que está parado e fizermos o adequado gerenciamento do fluxo, né, de trabalho que entra, o trabalho entrante. Então, há várias coisas que já vinham acontecendo que devem agora, e pioraram, isso nos relatos aparece, a dificuldade desses gestores, que muitas vezes não têm a habilidade de fazerem esses estudos, né, de gerenciamento de fluxo e tudo, e a organização também não fez. Então, nesses casos, eles reclamam que eles gostariam de aprender essas habilidades técnicas. A ideia de coordenar atividades interdependentes tem sido muito trabalhada pelas organizações, mas ainda consideram um trabalho que é preciso fazer com o trabalho remoto, que é diferente. A atividade interdependente no trabalho remoto, lá fora e aqui no Brasil, se observa que é melhor coordenada e melhor realizada quando se tem encontros, se tem um trabalho remoto semipresencial, quer dizer, se tem um trabalho parcial em teletrabalho. Então, o indivíduo retorna ao trabalho uma vez por semana, de 15 em 15 dias, e as tarefas são redistribuídas, rediscutidas, face a face, mantendo os vínculos entre os teletrabalhadores. Então, existem outras modalidades que, nesse momento, arranjos de teletrabalho que não estão muito em vigor, mas que podem agora, no momento do retorno, da retomada das atividades presenciais, se ir graduando, né? Se fazer também o teletrabalho em tempo parcial, 2 a 3 vezes por semana, encontros semanais ou de 15 em 15 dias, que isso ajuda a fazer a coordenação de atividades interdependentes. Outra coisa é a condução de reuniões produtivas com mediação de tecnologia. Se isso já era difícil antes, né? Se ter aquela objetividade necessária para tomar decisões, em encontros síncronos, agora isso ainda se redobra porque há dificuldade do uso das ferramentas, também associadas a essa sincronia, que também é difícil, muitas vezes, de obter, com pessoas que têm horários mais flexíveis, né? Então, é importante fazer esse trabalho de sincronia, de busca de sinergia. E outra coisa, a gestão do trabalho remoto para compartilhamento de informações, distribuição de tarefas. Essa parte envolve, então, o uso de tecnologias. Há, inclusive, já bons exemplos, né, que a gente viu antes da pandemia, de organizações que têm sistemas de gestão de trabalho remoto e que o que ajuda muito tanto o teletrabalhador a acompanhar o próprio desempenho em relação às metas, como ajuda a organização a ter vários arranjos de teletrabalho. Certo, gente? Eu sei que eu falo demais, né? Então, assim, mas agora, então, para o gestor, o que a gente tem? Um grande conjunto de habilidades socioafetivas que aparecem mais fortemente dentro desse momento, porque envolve, então, lidar com a ansiedade, com o estresse, com conflitos que as pessoas normalmente têm dentro do próprio ambiente familiar, conflito também de tarefas e de demandas, e ainda todo um problema que eu já tinha colocado, então, de infraestrutura que já existia, de contexto também da organização em termos de sistemas de gestão, sistema de compartilhamento, sistema de
de controle de entregas, de mapeamento de competências, de processo de trabalho. Quando a organização não tem essas informações, mais ainda é demandado desse servidor, desse trabalhador, desse gestor, quando, num momento de trabalho compulsório, ele precisa usar ferramentas gerenciais ágeis, né? E precisa, ao mesmo tempo, ter esse lado humano bem desenvolvido para lidar com agora essa invasão que estamos fazendo também, né, das outras esferas de vida. Bom, agora, tanto gestores quanto teletrabalhadores, a gente tem essa questão do gerenciamento do tempo, mas não são os cursos, esses cursos que a gente já tem oferecido no mercado, não são, é outra coisa. O gerenciamento do tempo agora aqui não é gerenciar o tempo de trabalho, é gerenciar o tempo de trabalho e não trabalho num contexto de home office e de pandemia, né? Então, é algo um pouco que a gente tem que colocar dentro desse contexto adverso que estamos vivendo. Outra coisa, cuidados com o conforto e adequação ergonômica do ambiente de trabalho. Não adianta a gente passar, como é que eu vou dizer, as receitas de bolo, né? Eu tenho visto muito isso, e cuidar com a adequação. O que nós temos que fazer é verificar como essas pessoas moram, com quantas pessoas elas coexistem e coabitam, né? Por que é importante se saber isso? Porque o tipo de cuidado que ela vai ter que ter vai depender das características específicas desse ambiente dela. Por isso, ela precisa encontrar quais são os fatores de risco, identificar os fatores de risco de estresse, de exaustão, de ansiedade, de burnout, para que ela possa fazer o enfrentamento de modo mais consciente, né? Também a questão do ambiente físico e também a questão do ambiente social familiar, que muitas vezes exige um esforço adicional grande, né, para a conciliação. E a busca de estratégias, aí vem uma oportunidade de aprendizagem muito importante. O que podemos fazer para enfrentar a crise e os conflitos trabalho-família, família-trabalho? A gente viu muitas coisas interessantes que as pessoas já vinham fazendo para resolver isso, né? Mas era mais fácil fazer, porque os filhos saíam de casa, os parentes iam trabalhar, e se podia, então, esse teletrabalhador, antes da pandemia, podia criar seu espaço, seu horário de trabalho, né, de modo mais livre. Agora, não, ele precisa conciliar tudo isso com as situações de casa, da família e do tamanho do ambiente de casa que ele tem, né? Então, nós temos tido esse problema na área de educação, os nossos alunos dizem, gente, eu não tenho computador, eu não tenho banda larga, né? E algumas pessoas têm computador, têm banda larga, mas tem 1 ou 2 para 5 pessoas dentro da família. Então, essas questões de como enfrentar a crise envolve discussão sobre quais foram as estratégias que as pessoas usaram. Eu acho que as recomendações padronizadas que vimos na internet e em vários não vão funcionar muito bem, porque as pessoas não vão se identificar com aquele ser sentado num escritório maravilhoso, com uma cadeira confortável, não é por aí, coisa não está acontecendo assim, né? Outra coisa importante é utilizar diversas mídias. Aqui é uma necessidade grande, todos falam, gestores e também teletrabalhadores, é importante usar essas ferramentas para trabalhar, né? Então, elas são ótimas, mas me parece que e o que a gente está querendo colocar aqui, é o uso indevido de algumas mídias para finalidades para as quais elas não foram concebidas, né? Então, isso é algo que talvez pudesse ajudar bastante se a gente trabalhasse com isso. Por exemplo, o WhatsApp para distribuir tarefas não vai dar certo, né? Para controlar tarefas, talvez não dê certo. Outra coisa, identificar sinais de fadiga e buscar pausas para recuperação. Isso as pessoas não fazem. Então, é preciso explicar o que isso vai significar em médio prazo e mostrar os efeitos da fadiga constante, né, sobre a saúde e a produtividade. Isso a gente precisa assustar mesmo, não tem outro jeito, porque sem recuperação de energia, as pessoas tendem a entrar no estresse crônico que pode diminuir a capacidade laborativa delas de modo muito radical, em médio e longo prazo. E outra coisa, desenvolver a habilidade de busca de suporte social. Isso é outra coisa que as pessoas precisam aprender a buscar ativamente.
e que, em tempo de isolamento, há vários relatos sobre isso, dentro das próprias falas dos indivíduos, de buscarem ajuda entre os colegas teletrabalhadores, de conversarem, de fazerem happy hours, de comemorarem aniversários e etc., porque o suporte social ele é extremamente importante nesse momento, mais importante ainda do que antes da pandemia, né? Então, isso aí pode ser incentivado e pode ser trabalhado para que as pessoas entendam como um momento de descanso, de lazer e de recuperação dessas coisas do trabalho. Bom, na questão da gestão do tempo do teletrabalhador, do ponto de vista do teletrabalhador, a gente tem muitos relatos de mulheres, gente, por isso que eu coloquei essa figura aí, de mulheres um pouco desesperadas ainda com a dificuldade de conciliar as tarefas da maternidade, por exemplo, e o teletrabalho. Então, esse planejamento aí, ele vai envolver várias coisas, inclusive escolher horários apropriados para executar as tarefas em casa, né? Estimar o tempo de execução de tarefas, trabalhar com as situações nas quais as tarefas vão depender de uma interação síncrona com colegas e outras pessoas, que antes a gente não precisava disso, um encontro síncrono ele podia acontecer a qualquer momento da jornada de trabalho. Agora não. Então, é preciso que se tenha uma ideia para poder planejar o horário que você vai poder sentar e participar de uma reunião, coisa assim. Inclusão dos encontros síncronos no planejamento das tarefas, né? Para garantir essa sintonia. A adoção de estratégias de ferramentas assíncronas de trabalho. Muita gente não sabia usar. Construir coletivamente um texto, trabalhar de modo cooperativo, utilizando vários recursos que existem por aí. Então, é importante que essas estratégias aí entrem também como uma atividade da gestão do tempo, né? Da gestão do tempo em teletrabalho. Na conciliação trabalho, família, trabalho, é preciso, sim, que isso seja muito discutido. Estabelecimento de limites entre horários de trabalho e execução de tarefas, busca de equilíbrio entre demandas de cuidado de familiares, com o trabalho e com períodos de descanso, e enfrentamento e superação de conflito trabalho, família, trabalho. Tá? Então, essa eu acho que é uma parte extremamente importante, eu acho que a figura aí mostra claramente o que se tem, né? Se tem um gasto adicional, muitas vezes, de energia para manter a atenção concentrada na tarefa. E também os conflitos, né? Estamos vendo os índices de violência que nós não estudamos, mas a gente tem visto dados crescentes de violência doméstica em função também dos conflitos que se acirram na medida que as pessoas precisam estar em contato constante umas com as outras. Sem intervalo, né? Muitas vezes sem intervalo. Então, resumindo, o uso das ferramentas de comunicação, é preciso dar uma organizada também no contexto, né? Ver quais dessas mídias as pessoas estão usando e verificar como se pode ajudar para que a escolha seja mais racional, né? E também para que as pessoas saibam usar mais corretamente isso aí. Então, eu vou dizer a vocês, eu às vezes participo de 3 reuniões no dia, cada uma utilizando um recurso diferente. Então, aprendi muita coisa, né? Mas nem todo mundo tem condições de aprender tão rapidamente o uso de tantas mídias para fazer a mesma coisa, ou de tantas mídias erradas para fazer coisas para as quais elas não foram concebidas. E a questão da busca de sinergia, novamente, volta que o teletrabalhador ele também precisa buscar essa sinergia, principalmente quando ele tem trabalho que depende para ser realizado de outras pessoas. O teletrabalhador, então, qualquer que seja ele, vai precisar da busca ativa de suporte social para minimizar esses efeitos de isolamento. Há muita fala sobre isso, sobre solidão, sobre ansiedade, angústia, medo, receio, né? Isso existe. A adoção de estratégias de enfrentamento desse isolamento, né? Buscando ativamente também os encontros informais, as pessoas têm feito isso, mas eu acho que é preciso incentivar. Outra coisa é a demonstração de cuidado e preocupação com o bem-estar, com a saúde das demais pessoas que compõem a equipe remota. Isso também tem a ver com os pares, né? A gente ter essa preocupação e perguntar como você está, né?
como está a sua família, como é que estão as coisas na sua vida nesse momento, é algo bastante importante. E aí também, de novo, isso aqui a gente tem inúmeras informações sobre mau uso e bom uso, né, das questões ergonômicas. Eu recebi uma foto, um dia desses, de uma pessoa trabalhando com um computador, um notebook em cima de uma mesa de passar roupas, né? Isso era uma imagem real mesmo, porque a família inteira estava usando os outros computadores e os lugares onde havia. Então, tinha 5 pessoas em casa, e essa pessoa estava, então, sentada nessa situação de trabalho, né? Então, é bem possível que essas coisas aconteçam, só que elas não podem acontecer o tempo inteiro, porque a exposição, né, uma condição ergonômica inadequada pode gerar não somente o desconforto, mas o adoecimento. Então, é bem possível que a gente tenha já um índice alto de adoecimento por doenças osteomusculares e dores, etc., em função dos ambientes ergonomicamente incorretos que as pessoas estão se expondo. Então, cuidado com o conforto é algo importante. Antes de sentir dor, deveria olhar para esse ambiente para minimizar esses riscos, identificar e remover os riscos ambientais que ele puder, né, para diminuir a exaustão, identificação de sinais de fadiga e busca de pausas para recuperação de energia e planejamento dos períodos de descanso. Está aparecendo repetitivo porque é isso mesmo, aparece tanto nas pesquisas de teletrabalhadores que não são gestores, como dos gestores, essa ênfase, né, muito grande nos cuidados com saúde, com bem-estar, com conforto e com estados psicológicos dos indivíduos, né? Ok, gente? Tenho mais coisas ainda, e aí depois eu posso abrir para a gente conversar, né? O que a gente, então, recomenda? Não são necessariamente treinamentos que a gente precisa de programas em que as pessoas possam conversar mais abertamente sobre essas questões que estão nos acometendo, as dificuldades que estamos enfrentando de uso de novas tecnologias, e também essa parte mais afetiva das relações, a busca de suporte, né, e a oferta desse suporte social que está sendo necessário. Então, uma coisa importante é a negociação de metas e o monitoramento por meio de indicadores. Outra coisa é o diálogo constante entre as pessoas sobre condições ergonômicas e tecnológicas do home office, evitando esse estresse adicional. Falar a realidade, né? Não podemos falar que, pelo que nós vimos, a realidade não é assim tão dourada, as coisas não são tão perfeitas ergonomicamente, não vai adiantar a gente dizer assim para as pessoas, olha, tem que ter uma cadeira boa, assim, assada. O que fazer para minimizar esses efeitos de locais inadequados, improvisados de trabalho, e como ir se adaptando aos poucos para uma situação de melhor condição de conforto ambiental. Disponibilizar ferramentas que possuam múltiplas funcionalidades, né? Eu acho que as organizações precisam também pensar nisso. Como é que a gente quer esse trabalho síncrono? Como é que a gente quer trabalhar o repositório dos documentos para que as pessoas tenham acesso, né? Tem relatos aqui das pessoas terem que se deslocar para arquivos físicos para buscar os processos, porque ainda não há digitalização, né, dos trabalhos. Então, outra coisa importante, parece pequena a recomendação, mas é planejar reuniões virtuais em horários convenientes para os envolvidos nas atividades, né? Então, já se tem visto muito essa dificuldade de perguntar mesmo qual o melhor horário em que se pode fazer essa reunião virtual, porque uma reunião é síncrona, e uma reunião síncrona, ela pode ser difícil de fazer nos dias atuais. Outra coisa é aprender novas formas de gestão desse trabalho, né? E quando nós voltarmos agora e flexibilizarmos, né, o modo de trabalhar, a gente deveria pensar em usar modalidades em tempo parcial, e que as pessoas pudessem voltar, ficar alguns dias em casa, outros dias trabalhando presencialmente, e experimentar diversos arranjos com horários mais flexíveis, menos flexíveis,
até que se tenha condições de gestão mais adequadas para se pensar em vários arranjos de teletrabalho, né? Não existe só o trabalho intensivo de todos os dias no teletrabalho e não existe também só o trabalho 2 a 3 vezes por semana. A gente tem visto uma variação enorme de arranjos, inclusive arranjos temporários de teletrabalho, em que passivos muito grandes e trabalhos acumulados são feitos em termos de força-tarefa ou projetos por um período limitado de tempo. Então, as pessoas saem para o teletrabalho e voltam com os produtos depois de algum tempo e depois retomam ao regime presencial. Então, agora, na flexibilização das medidas de isolamento, nós vamos precisar pensar em modalidades mistas de trabalho presencial e teletrabalho, né? E tentar ver se essa oportunidade que tivemos agora nos ajuda a desenvolver mais essas habilidades de suporte afetivo e emocional de colegas e, de novo, se tem um trabalho mais forte com os feedbacks construtivos e empáticos, porque agora temos uma novidade muito grande, que é esse gestor e os colegas terem que conhecer os ambientes de home office. É isso que a gente acaba fazendo quando se tem imagem. A gente conhece e a gente fica sabendo que ruídos tem na casa, não é? Que coisas... Então, há uma certa diminuição dos espaços trabalho-família que requerem de todos nós um esforço para desenvolver novas habilidades afetivas, emocionais e cuidados com essa nova forma de trabalhar que veio para ficar, né? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu tenho outras coisas, se vocês quiserem fazer perguntas. Deixei alguns links aqui de referência. Tem um artigo que a gente escreveu o ano passado sobre percepção de teletrabalhadores, trabalhadores presenciais, sobre desenho do trabalho, né? Fizemos em organizações públicas, e temos também aí algumas páginas em que vocês podem encontrar algumas referências e outros trabalhos que o nosso grupo, chamado E-Trabalho, está fazendo na UNB, tá? Esse grupo tem um link, ele é um grupo também credenciado e está no diretório de pesquisa do CNPq. E era isso, gente, que eu tinha aqui. Queria ver se eu falei demais. Não, tá ótimo, Gardênia. Foi muito esclarecedora a sua palestra, muito oportuna nesse momento, né? A gente já estava te ouvindo e lendo o nosso cotidiano, né? E eu também tenho empresa aqui e sinto tudo isso que você está colocando, e as pessoas que também são servidores públicos estão vivenciando isso. Então, a oportunidade da sua apresentação é maravilhosa. E eu já estou cheio de perguntas aqui para você, porque o pessoal aqui te adora. Ótimo! Já está fazendo elogio para você. Pergunta. Posso colocar? Pode, claro. Fique à vontade. A primeira pergunta que eu vou te passar aqui, que é do Fábio Santana. O Fábio Santana quer saber de você como você imagina que será o retorno ao trabalho presencial. Qual seria o melhor plano de retorno, visto que todas as atividades e formas de fazê-las já não são as mesmas de antes da pandemia? O nome dele é Fábio, né? Fábio Santana. Fábio Santana. Essa pergunta é maravilhosa, maravilhosa. Então, esse slide não ficou aqui, mas ele está na outra versão, que está no outro computador. Eu ia mostrar para vocês o percentual de pessoas que dizem que gostariam de se manter em teletrabalho, tá? Então, o que aconteceu? Como em toda a crise, a gente tem os aspectos positivos. Um deles foi que as pessoas desmistificaram o teletrabalho e que se sentem desafiadas por ele. Isso é uma coisa predominante. Os percentuais como eu vou dizer, de opinião positiva, favorável, são de em torno de 79%, 80% pessoas dizendo que consideraram positivo o teletrabalho. Então, vai ser difícil o retorno para o presencial como antes, não é? Eu entendo que agora, na flexibilização, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, agora eu estou falando como alguém que já foi gestora, que gosta de pensar em gestão, nós vamos precisar olhar onde as pessoas moram, nós vamos olhar quais são os trabalhos que são teletrabalháveis,
porque existem os presenciais que não tem jeito, que existe o indivíduo é o instrumento da ação, não vai ter jeito, mas nós temos a grande parte dos trabalhos, inclusive no serviço público, que pode ser feito à distância. Então, nós precisamos o quê? Andar rápido, com a criação de sistemas de monitoramento e de gestão de entregas, certo? Isso eu acho que é importantíssimo. Definir quais são as atividades que são, então, teletrabalháveis e instituir vários arranjos de teletrabalho, porque existem múltiplos arranjos. Isso é outra palestra, que é o seguinte: você pode ter o teletrabalho em tempo parcial, que é muito usado, certo? Então, o que é o tempo parcial? Imaginando-se a jornada semanal, e que eu sugiro para a flexibilização, retorna-se com 1 ou 2 encontros semanais de presença, em que as pessoas vão lá, se encontram, mantêm o suporte social, reduzem vários desses problemas de sincronia, sintonia, negociam metas, conversam, etc., e voltam ao teletrabalho. Bom, com isso elas estão diminuindo todos os deslocamentos, os tempos gastos indevidamente com o trânsito, com segurança, etc. Tá. Bom, então, o que eu faria? Teria um arranjo de tempo integral para aqueles que podem trabalhar remotamente mesmo, porque há tarefas que podem ser feitas totalmente à distância, com retornos previstos. Eu também aí sou eu mesmo, do que eu tenho visto das pesquisas, a gente não deveria ter o trabalho completamente remoto, integralmente, todos os dias da semana, sem nenhum retorno desse indivíduo previsto para encontrar com as pessoas da organização. E de médio e longo prazo, o que a gente sabe que isso pode gerar o descomprometimento e a falta de vínculo com a organização. Então, no retorno, que a gente tem que fazer? Um plano de retorno com trabalhos que são feitos, que podem ser feitos na jornada inteira em casa, que possam ser feitos assim, né, reduzindo-se, inclusive, a necessidade de ter essas pessoas presencialmente no trabalho. Reduzindo-se, não eliminando-se os encontros com a organização. Segundo, vários arranjos de tempo parcial. Esses arranjos de tempo parcial também têm que ser pensados em termos de horários, porque não vai adiantar nada ter teletrabalho se a gente tiver a mesma jornada de trabalho do presencial. Mas a gente pode, então, combinar horários flexíveis em que haja momentos de sincronia, em que as pessoas vão estar disponíveis ao mesmo tempo para quaisquer reuniões síncronas e momentos necessários. Também pensar nos passivos da organização. Então, quando a organização tem muito isso no serviço público, de ter passivos, o volume vai aumentando nos processos, nos fluxos diários, e esses passivos estão lá parados. Eu acho que é preciso buscar, ver também no trabalho remoto de equipes, de projetos, né? De equipes que vão trabalhar aqueles passivos e que você pode, então, fazer uma gestão desses passivos usando trabalho remoto. Também por períodos que podem ser de 6 meses, 3 meses, a depender desse valor aí. Então, eu acho que tem que ser gradativo o retorno, as pessoas gostaram da experiência. Se você somar os que dizem que gostariam de trabalhar em trabalho remoto integral, 30 e poucos por cento, 39%, eu não vou me lembrar exatamente do percentual, Fábio, mas eu posso te mandar, se você quiser. E o outro é de trabalhar 2 a 3 vezes por semana, é enorme a quantidade de pessoas falando que gostariam de fazer isso, certo? Então, eu penso que dá para flexibilizar usando arranjos variáveis de teletrabalho e não querendo fazer o teletrabalho virar o trabalho presencial. Colocar o teletrabalho no mesmo horário que o presencial está sendo feito, nós não vamos ter um atributo importante que se chama horário flexível, tá? E o horário flexível, hoje eu tenho certeza, ele é muito importante para essa conciliação trabalho-família, família-trabalho, e interfaces com outras esferas de vida, né? Espero ter respondido para o Fábio. Mas muito boa resposta, Gardênia. Gardênia, você não sabe, mas além dos teus alunos que estão aqui te acompanhando em massa, nós temos grandes professores e palestrantes brasileiros aqui te ouvindo. Só para você ter uma ideia, eles estão te fazendo pergunta, mas eu vou te falar que eles... tem o professor Ricardo de Faria Barros, que é um dos maiores palestrantes de Brasília. Inclusive, ele abriu o evento falando sobre esperança equilibrista. A palestra dele foi um show, né? Tem aqui o Arthur Roman, que é um filósofo espetacular. Eu falo que ele é meu filósofo preferido.
e ele fez PhD em Sorbonne. E ele fez uma palestra sobre equipes polifônicas, que também foi um show. E tem o professor Sérgio Ried, que eu reputo um dos maiores educadores da história do Banco do Brasil, que falou sobre gestão do ódio. Essas palestras estão todas gravadas à disposição e bombaram. Depois, se você Maravilha. puder ouvi-los, para você incorporar. Eles não são da UNB, mas eles têm uma trajetória espetacular no Brasil. Eles estão fazendo pergunta para vocês e eu vou mesclar as perguntas dos alunos com a pergunta dos teus pares aqui. Ah. O Ricardo, ele fala o seguinte: Gardênia, a sobrecarga feminina no trabalho remoto saiu nas entrevistas? Saiu. Ricardo, colega, vou te dizer, saiu. Ela apareceu, mas eu ainda não tenho a quantificação, eu não sei o volume. Mas das respostas qualitativas e porque nós recebemos esses 7.000 questionários ontem, que concluiu essa pesquisa ontem. A gente ainda precisa fazer os cruzamentos, mas quando a gente olha, é muito evidente ainda as mulheres usando: estou cansada, estressada, né, ansiosa, tenho filhos pequenos, então aparece muito ainda essa questão. O que nós queremos fazer agora é cruzar com a idade, com faixa etária e com o número de filhos. Nós perguntamos isso e perguntamos quantas pessoas tem na casa. O que a gente observou que a nossa amostra é uma amostra madura, que tem assim, muita gente com 30 e madura, olha só o que eu estou falando, mais de 35, 36, a moda e a dominância de pessoas que têm filhos já adolescentes, né, ou que não têm filhos em casa. Mas nós vamos ter que recortar essa amostra. O que eu posso dizer é que, sim, acho que há uma diferença de gênero, há relatos assim bem contundentes de estresse muito grande, de dificuldade de fazer, de trabalhar essas coisas incompatíveis, né, que é cuidar de um bebê, por exemplo, e trabalhar. Isso realmente é bastante difícil, porque envolve, inclusive, o corpo da mulher, né? Quando ela está amamentando, nessa fase de amamentação, essa questão ainda deve ser pior. Então, nós temos várias... agora, há estudos sobre pesquisadoras mulheres, eu tive uma banca de doutorado, Ricardo, muito interessante, que mostraram uma transição positiva. Esse estudo foi feito em Niterói, depois eu posso te mandar a referência, é muito bonito, fala dos labirintos de cristal que as mulheres têm que se esgueirar durante a sua carreira para dar conta desses conflitos trabalho-família e da priorização das tarefas domésticas na vida delas, né? Então, o que acontece? Se viu uma transição nos últimos 10 anos no nível de produtividade das mulheres pesquisadoras do CNPq. Então, o que tinha? As mais antigas da minha geração tinham uma queda de produtividade quando tinham filhos. E ela conseguiu fazer um pareamento de dados no primeiro ano de nascimento do primeiro filho, ela fez com questionários, uma coisa muito bacana, e com entrevistas, com histórias de vida. E aí, o que aparece? Que as mais jovens, que também são casadas com pessoas do ambiente acadêmico, elas já tendem a ter uma diminuição menor de produtividade, uma divisão maior com os esposos, né? Com a família, Então, eu acho que a gente vai ter que estudar melhor esses dados aí, mas eu imagino que nós estejamos num momento de transição. Eu acho que os homens também estão participando desse momento, né? E ainda não conseguimos fazer. Então, em suma, eu tenho a expectativa de que isso esteja mudando. Nós vamos ter que olhar faixa etária, vamos ter que olhar gênero, para verificar se as nossas respostas distinguem homens e mulheres nesse aspecto aí. Gardênia, está aqui te prestigiando também a Maria Eugênia. Você sabe? Maria Eugênia, como vai? Quanto tempo? Então, e hoje a Maria Eugênia é a maior referência em controle da raiva no Brasil, né? Ela trabalha a certificação, né, para o controle da raiva. Ela vai fazer palestra no nosso evento. Mas eu estou aqui com uma palestra do Dr. Arthur Roman, né? Esse PhD lá de Sorbonne. Ele pergunta para você o seguinte: será que todos esses problemas que a tua pesquisa levantou sobre a ação gerencial já não existiam e foram apenas escancarados agora com o teletrabalho? Sim, perfeitamente. Sim, alguns são específicos,
que eu acho que aqueles relacionados ao suporte afetivo, que me parece não se tinha ideia de que era preciso, nesse nível, desenvolver, né? Então, a questão do suporte emocional a essas interfaces e conflitos trabalho-família, que não se imaginava que pudesse ser tão importantes nesse momento. Mas eu vejo que a maior parte das coisas, o que o teletrabalho fez foi mostrar, né, como as nossas ferramentas de gestão de pessoas em organização, gestão de processos de trabalho ainda está necessitando de aprimoramentos, né? De modernização, né? De infraestrutura. Nós precisamos avançar nisso aí. Por exemplo, estabelecimento de metas. Nós tivemos em organizações em que os gestores disseram assim, bom, eu não sei estabelecer metas, como é que eu vou fazer? E, então, há organizações que descentralizam. Elas deixam o próprio gestor trabalhar com as suas metas e aí, a partir disso, fazer a distribuição de tarefas. Mas há outras organizações que não, elas fazem primeiro a unidade para se candidatar a fazer o teletrabalho, ela precisa primeiro organizar seus processos de trabalho, criar os indicadores de resultado, criar as ferramentas de controle de entregas e tal. Então, a gente tem vários estágios de desenvolvimento da gestão, né? E o que eu observo é que o teletrabalho botou às claras isso, que é preciso desenvolver nos gestores essa capacidade de compreender como as metas são estabelecidas, como analisar fluxo, eles precisam ter essa ideia, mas a organização, por outro lado, também precisa desenvolver sistemas que permitam essas codificações, que permitam essa gestão, né? Inclusive, para ser mais humana, ela precisa passar por dado empírico. Eu acredito muito nisso, de vamos ver qual é o volume de trabalho. Né? Você faz essa pergunta para os gestores, eles não sabem, eu vou ver agora. Então, com o teletrabalho, houve essa necessidade de refletir sobre qual o volume, como eu vou distribuir. Eu acho que sim, e eu acho que tornou muito claro que nós precisamos rever nossos treinamentos gerenciais de modo muito radical mesmo. Então, e aí, aproveitando essa questão que você está falando, você acha que vai mudar o paradigma de desenvolvimento profissional com essa crise que nós estamos vivendo? Vai, eu acho que sim, essa questão das pessoas terem que buscar a aprendizagem, né? Eu acho que aquilo que já se vinha falando, o desenvolvimento profissional vai depender das pessoas compreenderem como trabalhar com todo esse conjunto de informações. Eu acho que a ciência de dados vai modificar tudo que nós vamos fazer nos próximos anos, isso é outro tema, né, que a gente precisa olhar. Enquanto a gente ainda está em idade muito, eu não vou dizer idade da pedra, nas ferramentas de gestão em alguns lugares, a gente já tem ciência de dados trabalhando, né, para poder organizar informações e série histórica e fazer gestão de modo mais informado. Então, eu acho que a gente vai precisar se modernizar e esse trabalhador vai precisar fazer um desenvolvimento profissional para compreender como tudo isso está controlando as nossas vidas, já mudando nossos valores, mudando nossa forma de atuar, de interagir, né, para poder, inclusive, influenciar e modificar o contexto adverso que nós estamos vivendo hoje, né? Que é um momento de grande crise de valores e tudo mais. A Rosana Chagas, eu acho que ela faz um desabafo aqui. A Rosana tem sempre participado das nossas lives. Obrigado, viu, Rosana? E ela fala que os dirigentes eles querem diminuir o salário das pessoas, querem cortar benefícios como auxílio alimentação e transporte nesse contexto da pandemia e da quarentena, né? E aí eu não sei se você quer fazer algum comentário. E eu queria também, e a Maria Bethânica quer tirar uma dúvida técnica com você, se existe diferença entre trabalho remoto, teletrabalho e home office. Isso tem um pouco, sim. A gente tem vários nomes para o teletrabalho. Tem o telecommuting, né, telecomutação, que é um dos mais antigos, e que tem a ver com a primeira geração do teletrabalho. A primeira geração do teletrabalho, década de 70, por aí, ela foi na onda de fazer as pessoas ficarem em casa em função do crise do petróleo e tal. Então, as pessoas recebiam o trabalho e faziam de casa ou então de escritórios satélites. Isso mudou bastante. Então, a gente tem
a ideia de que você tem hoje uma variação enorme, que é o trabalhador nômade, olha só. Então, a gente não pode mais falar que o trabalho vai até a casa do indivíduo, o local já não é mais o que define se ele é remoto ou se ele onde é que ele está. Porque hoje o trabalho é feito com o uso de nuvens, né? A gente pode ter recursos em que a gente armazena essas informações em determinados lugares, a gente acessa essas informações de qualquer lugar. Então, você tem agora a quarta geração, que é a geração do trabalhador nômade. Ele trabalha no café, a gente já estava vendo isso, né? No café, os cafés estavam até tendo prejuízo com isso, a gente ficava 4 horas trabalhando no café. Tem os escritórios que já são escolhidos, esses compartilhados, né? Então, você tem pessoas trabalhando em aeroporto, no chão do aeroporto, dentro de banheiros, nos restaurantes. Esse é o trabalhador móvel. Então, o que a gente está querendo dizer? Ele vai precisar analisar essa situação. O remoto hoje é o quê? Remoto em relação ao quê? Normalmente, essas palavras trabalho remoto, teletrabalho e telecomutação estão associados ao movimento que esse trabalhador faz em relação a pegar as suas tarefas e entregar as suas tarefas. Ou ele faz na sua casa. O home office é antigo. O home office é o seguinte: home office é você imaginar alguém sentado diante de um computador ou um notebook dentro da casa dele. Essa já é uma geração que convive com as demais, mas o que você tem mais frequentemente fora da pandemia já é o trabalhador móvel. E isso muita gente não gosta, né? Então, por exemplo, há pessoas que trabalham na praia e vão para um parque onde houver banda larga, vão trabalhar. Então, essa questão de remoto agora, ela muda à medida que eu tenho mídias que me permitem, recursos que me permitem acessar informações, entregar trabalhos usando diferentes dispositivos em diferentes locais. Tá? Então, assim, é isso. A definição, são várias definições, tem definição europeia, tem definição americana, tem definição nas leis brasileiras sobre o que é o teletrabalho, né? E você tem muitas variações e atributos do teletrabalho. Então, não existe só uma forma, existem muitos arranjos possíveis de teletrabalho, muitos arranjos. Então, e para encerrar a nossa palestra, eu peguei uma pergunta aqui da Zélia Oliveira Gardênia. Zélia. Ela faz uma pergunta aqui que é interessante, né? E difícil de responder. Mas quem é mais produtivo em teletrabalho, o homem ou a mulher? Aí, antes de você responder, eu só vou fazer uma brincadeira. A minha mulher que está me assistindo, ela trabalha mais do que eu, viu, Gardênia? E ela disse que ela não assiste as minhas lives inteiras porque ela não tem tempo, porque ela trabalha demais. Viu, meu bem? É para assistir ela inteirinha. E ainda a Zélia Oliveira vai mais longe. Que habilidades cada um precisa desenvolver mais? Então, você que é especialista no tema, não sei se é muito difícil responder quem que trabalha mais, mas como é que você vê essa questão, Gardênia? Não, eu penso que esse é um problema sério, né, que a gente tem discutido na nossa sociedade. Realmente, a gente ainda tem muitas desigualdades, inclusive salariais e tudo isso, mas a gente não tem dados. Eu vou falar só o que realmente eu penso. Eu acho que a gente está caminhando por uma divisão maior das tarefas domésticas e das tarefas relacionadas aos filhos, né? Então, eu tenho observado isso nas gerações mais jovens. Então, eu acho que nós vamos ter que olhar mais claramente, estudar mais profundamente como isso está acontecendo nas diferentes gerações. Tá? Eu acho que a geração nova já tem uma coisa mais arejada a respeito disso. Quanto à questão da produtividade, eu acho que a gente nunca conseguiu observar diferenças, né? Os relatos de aumento de produtividade não fazem diferir resultados. Tanto homens quanto mulheres vão para o teletrabalho, né? E vão para o teletrabalho, e muitas vezes as organizações, eu acho que até indevidamente, sugerem um aumento de produção, né? As metas para eles têm que ser atingidas em 15% ou 20%, às vezes 30% são superiores às do trabalho presencial, o que não é legal, né? Porque dá a impressão de que no teletrabalho você precisa trabalhar mais para justificar que você está
fazendo esse trabalho em outro lugar, não na instituição, né? Então, isso é algo perigoso. Mas a produtividade, ela tem sido aumentada, né, e tem sido relatada como muito mais alta no trabalho remoto, tá? Com todos esses cuidados que eu coloquei aqui, né, que a gente precisa tomar cuidado para não trabalhar demais, né, e não passar o dia inteiro e a noite inteira trabalhando. Isso pode acontecer. Certeza. Então, Gardênia, eu quero te agradecer muito a tua participação, viu? Foi bem movimentada o antes e a sua live em função dos teus seguidores. Então, foi uma alegria, viu? Você enriqueceu muito o evento. Muito Obrigada. obrigado. A palestra foi maravilhosa. E eu vou te passar a palavra para você só dar um abraço aí para o teu pessoal que ficou aqui firme até agora te ouvindo, viu? Com muita alegria. Tá ótimo. Então, eu queria saudar todos, dizer que todos devem se cuidar e também preparar o retorno para o trabalho nessas flexibilizações aqui que vão acontecer e estarem prontos para discutir e negociar essa saída do isolamento, né, para aqueles que ficarem em isolamento mesmo, e de modo a flexibilizar e tentar usar os arranjos de teletrabalho com tempo parcial e gradativamente verificando a possibilidade até de migrar muitos dos trabalhos presenciais para o trabalho remoto. Eu realmente acredito que ele possa ser mais saudável e talvez garantir mais espaço para o bem-estar, para a qualidade de vida das pessoas. Sinceramente, acredito nisso. Legal. É isso, uma mensagem, então, de esperança. Temos que sair dessa situação melhores do que estávamos, né? É isso que eu queria passar. Muito bom, excelente, muito obrigado. E eu quero lembrar a todas e a todas que estão nos acompanhando que essas janelas são exatamente para ajudar vocês no seu desenvolvimento em tempos de quarentena. E não esqueçam que a gente tem que valorizar os artistas do nosso país, da nossa cidade, né? São Assim. pessoas extraordinárias que às vezes eles estão silenciados porque é uma obra que às vezes é difícil de interagir, a não ser dentro de um museu, né? A não ser num site específico, quando essa obra está disponibilizada. Então, a gente chamou vários artistas, vamos receber uma das maiores artistas plásticas de Brasília. Hoje, às 18 horas, ela vai falar, né, sobre arte espontânea, pintura espontânea, e vai mostrar a arte dela. Então, eu convido vocês a dar um pulinho aqui, dar uma olhada. Então, é o momento da gente, né, navegar no desenvolvimento humano a partir de uma ciência, né? Porque a arte é uma ciência, né? Eu acho que a arte converge todo o saber, né? Dentro de um quadro, dentro de uma música, dentro de uma descoberta, tem uma convergência de saberes. Então, esses caras são fantásticos. Então, vem todo mundo para a nossa live às 18 horas para ver a Márcia Bandeira, que é uma artista maravilhosa, viu? Maravilha. Então, viu? Você também está convidada, viu, Gardênia? Viu? Ok, parabéns, Carbone, pela iniciativa, viu? E pelas lives que você tem organizado. Acho que você está fazendo um papel muito legal, está tornando essa nosso momento de isolamento e de reflexão um momento mais humano, mais legal mesmo. Tá certo? Eu acho que a arte ela tem tudo para humanizar as pessoas e para trazer emoção e sentimento para o primeiro plano, né, das nossas vidas. E eu acho que isso a gente está precisando dessa dimensão mais afetiva, mais preocupada com o outro, né? Temos que nos preocupar com o outro. A gestão de pessoas passa por isso, o cuidado com o teletrabalhador e com o trabalhador de qualquer, o presencial também, mas essa parte mais, essa dimensão mais, eu diria, até estética, né? A beleza do relacionamento entre as pessoas, que a gente precisa resgatar cada vez mais e valorizar cada vez mais. Espero ter passado essa boa mensagem. Passou, com certeza. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Gardênia. Um beijo no coração de todos e até às 18 horas, hein? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, Gardênia. Tchau.